Bom dia, pessoal. Desculpem o atraso, tá? E estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre umas novas alternativas na reprodução equina, tá? Nós somos de Mojimirim, estamos lá com a Invitro Brasil. A Invitro Clonagem é uma empresa do grupo Invitro Brasil. Nós hoje estamos presentes em mais ou menos 10 países, levando principalmente tecnologia de fertilização in vitro em bovinos. E temos aqui no Brasil hoje 34 laboratórios franqueados. Desculpa. E a clonagem animal, a ICSI, são feitas somente em Mojimirim. Então, a gente busca o material e traz para Mojimirim, onde a gente faz todo o procedimento aqui mesmo, lá em Mojimirim. Vocês têm algum conhecimento a respeito das novas biotecnologias aplicadas? Nada, nada. Eu trouxe, é um assunto bem abrangente, porém eu tentei dar uma resumida, uma forma mais fácil para a gente compreender, senão eu ficaria aqui o dia todo conversando com vocês a respeito desse tema. Uma pequena introdução. Hoje nós temos aqui no Brasil uma população de 6 milhões de cabeças, né, de equinos. Somos o quarto país em número, a população mundial de 6 milhões e quarto país em números de equinos, apenas atrás dos Estados Unidos, o México e a China. É um mercado que hoje ele está superaquecido, né? Gira em torno de 7 bilhões e meio de reais. E somos responsáveis por 43% de transferência de embriões no mundo. Temos esses números principalmente porque estamos agora desenvolvendo maior número de pesquisas na área. É um progresso bem lento, não é tão estudado quanto em bovinos. Em equinos é um pouquinho mais delicado, né? Então, a gente vai a passo mais lento do que em outras espécies, principalmente quando comparado com o suíno, o bovino e os ovinos. Nós temos hoje os cavalos tanto como produção, como também um animal de companhia. Vamos fazer uma breve abordagem, né, da cronologia, então, das biotecnologias aplicadas à reprodução equina. Então, nós temos, no caso, a inseminação artificial, acredito que todos vocês conheçam, né, uma técnica mais antiga, que ainda é utilizada em menor escala, mas ainda bastante. A transferência de embriões, as transferências de oócitos e a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Que, no caso, seria a ICSI e a clonagem. São dois procedimentos mais de laboratório mesmo, né? Então, são duas técnicas um pouco mais complicadas e que está em constante estudo e aperfeiçoamento. Falando um pouquinho, então, de inseminação artificial, nós temos uma técnica desde 1776, que foi, né, a primeira biotécnica utilizada na reprodução de equinos. Como acredito que todos vocês, né, já sabem, isso daí ela permite então um controle melhor de doenças, uma redução do uso excessivo de garanhão, uma possibilidade de transporte de sêmen, então você consegue levar o sêmen para outros lugares, não precisa necessariamente estar transportando os animais, né, no caso. Uma melhor taxa de concepção, uma redução de riscos e uma avaliação prévia da fertilidade do garanhão. E a gente pode fazer também um uso apropriado de um garanhão subfértil, que seria, no caso, como a gente pode avaliar esse sêmen antes, a gente pode ter um destino mais específico para ele, né? E temos um aumento, no caso, da relação macho e fêmea. Então, a gente pode usar um macho por sêmen, né? Você consegue aproveitar um pouco mais. Essa é a técnica, no caso, então, uma ilustração de inseminação artificial, né? No caso, a gente coloca o sêmen congelado ou fresco e na doadora.
Próximo. Na transferência de embrião, já é uma técnica um pouco mais avançada, né? Mas também desde 1972 no Japão e no Brasil em 87 pela equipe do Fleury. Ela é permitida na maioria das raças. E nós temos, como eu falei no início, o Brasil é o líder mundial em número de transferências de embriões, seguido de Argentina e Estados Unidos. O que permite para a gente o maior número de potra por égua, né? No caso, se você, através da inseminação, sem a coleta, você teria um potro por ano, vamos dizer. No caso de transferência, você pode tirar mais potros da mesma doadora. Você consegue ainda continuar com a doadora em provas, né, em competição, você não precisa pará-la, você pode simplesmente fazer a coleta, transfere para uma receptora e nós ainda podemos utilizar a doadora nas provas. Podemos usar, então, são éguas jovens, né, as potras a partir de 2 anos e meio já estão aptas. E também, por outro lado, de animais mais idosos também. E nós também temos aí uma criação de um novo mercado, seria a venda de barrigas, né? No caso, também de embriões. Apenas para ilustrar, então, a técnica de transferência de embriões. No caso, a gente faz a inseminação, inicialmente. É feito depois uma lavagem do uterino, a gente faz a coleta dos embriões, né? Através do segundo slide, apenas para ilustrar como é feita. Próximo. Esse lavado, a gente faz uma busca por lá na lupa, né, para retirar os embriões. Próximo. Aqui uma ilustração de um embrião. O próximo. E que vai gerar, então, a gente vai pôr na receptora e nós vamos ter o produto final, nosso potro. O ano passado, nós tivemos um fechamento de uma recuperação embrionária de 60%, uma taxa de prenhez de 65% e uma morte de embrionária precoce, né, que a gente conhecida como MEP, de 12%. Isso daí, no caso, vai nos mostrar a eficiência da transferência de embriões. A gente não pode esquecer que seria, no caso, então, a taxa de recuperação vezes a taxa de prenhez e tirando, no caso, a perda embrionária, que muitas vezes a gente não tira e a gente pode ter uma falsa taxa de eficiência. Normalmente, temos aí uma média de 3 embriões de 3 para 1, né? A cada 3 transferências. Outra técnica seria a transferência de óvulo ou a OT. Nesse caso, a gente trabalha já com as éguas candidatas, seriam as éguas idosas, que talvez para TE convencional já não daria para trabalhar mais. São éguas com problemas crônicos, né, uterinos, ou de tuba, que no caso a gente teria um problema para ter a fertilização ou para que a gente tivesse problema na gestação em si. Problemas de laceração de cérvix. E a gente pode fazer também essa técnica para animais pós-mortem, que veio a óbito. No intervalo de até 6 horas, conseguimos coletar os ovários e fazer essa transferência de oócitos ainda. Detalhe, nessa técnica, muito importante o sêmen ser de uma boa qualidade. Porque, nesse caso, a gente vai transferir para uma receptora apenas um oócito, numa receptora pré-inseminada. Então, se você tiver um sêmen de uma qualidade mais ruim, a sua chance de prenhez vai diminuir. Apenas para ilustrar também como é feita a técnica, né, como eu já disse, a gente faz, no caso de uma doadora viva, a gente faz por aspiração folicular, guiada por ultrassonografia, seguido que a gente faz o rastreamento dos oócitos, e vão ser maturados in vitro. Então, aqui a gente já precisa de uma estrutura melhor, mais equipada, que exige, então, um laboratório, que são meios apropriados, atmosferas apropriadas para o cultivo desses oócitos in vitro. Em contrapartida, a gente vai ter a receptora, que ela vai ser pré-inseminada. Então, a gente faz a inseminação e a posterior transferência dos oócitos na tuba.
A ICSI, que é uma outra biotecnologia, então, mais nova, né, aqui, é a mesma utilizada para humanos. Seria os bebês de proveta, que a gente faz, feitos em laboratório mesmo. Nós temos um histórico de 1996, quando foi o nascimento do primeiro potro de ICSI nos Estados Unidos. Seguido, em 2002, na Itália. Por favor. Esse é o potro nascido na Itália, né, do grupo do Galli. Então, talvez seriam as principais perguntas. O porquê que na ICSI nós não temos um resultado tão satisfatório quanto na FIV de bovinos. Vamos começar, então. A espécie equina, a morfologia de oócito, ela é diferente. Nós temos uma camada externa do oócito que ela é bem mais espessa do que no caso de bovinos. Então, para o espermatozoide conseguir fazer a fertilização, é mais complicado. Então, é uma técnica que exige um pouco mais de trabalho. Normalmente, para a ICSI, a gente usa apenas um espermatozoide. Então, a gente consegue fazer a injeção de um único espermatozoide em um óvulo. Então, nesse caso, se você tem aquele garanhão que tem uma qualidade de sêmen ruim, você consegue ter um melhor aproveitamento desse sêmen, porque você não precisa de um grande número, né, de espermatozoides. Pode usar também sêmen de baixa viabilidade pós-descongelamento, que às vezes acontece também. E obtenção de crias de éguas subférteis. São éguas que não conseguem naturalmente ter uma boa reprodução. Então, a gente consegue, in vitro, tentar melhorar. E seria mais uma alternativa para a técnica convencional de TE. São animais que a gente não consegue ter sucesso em TE, a gente indica para a ICSI. Então, da mesma forma, a gente faz a coleta dos oócitos por aspiração folicular. A gente leva, então, para o laboratório, faz a maturação in vitro. Nesse caso, a gente aspira éguas em oócitos em todas as fases. A gente não necessariamente pré-ovulatório. Aqueles que já estão a ponto de sofrer a ovulação, né? E aí é feita a procura e seleção dos oócitos, assim como na UTI também, né? A gente usa os melhores oócitos, coloca para maturar in vitro, em meio específico. Normalmente em torno de 24 horas, no intervalo de 24 a 28 horas, os oócitos de equinos demoram um pouco mais. Por favor. Esse é um exemplo de um oócito, dos oócitos de equinos imaturos. Então, eles têm essas camadas externas de células, bem compactas. A parte que está um pouquinho mais transparente, é onde eu falei que é a zona pelusta que a gente conhece, ela é um pouco mais espessa. Na técnica de FIV em bovinos, pelo grande volume de oócitos, que é mais fácil de conseguir pela própria motilidade espermática em bovinos, às vezes a gente tem um volume maior, então é bem melhor, dá para fazer. Em equinos ainda a gente continua estudando bastante para melhorar a técnica.